bom dia aos amigos aqui presentes em nossa casa. Nosso bom dia igualmente aos irmãos e amigos que se encontram em seus lares para mais uma vez estar conosco a ouvirmos o Evangelho de Jesus. Muito bem, então para darmos início à nossa reunião deste domingo de manhã, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Jesus veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Paulo, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criatura da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiada profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Diante desta lição do Espírito Emmanuel, vamos agora, queridos amigos, queridos irmãos, recordar Jesus, o amigo incomparável, o pastor divino, que veio nos mostrar o caminho a seguir. Veio nos mostrar diretrizes para as nossas vidas, espíritos que somos ainda inferiores, nesta busca incessante do aperfeiçoamento moral e espiritual. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. Que possamos seguir Jesus nesta caminhada, neste aprendizado, nesta busca
e que somos todos nós convidados a abrir esta porta. Mestre amigo, em teu nome pedimos que os amigos espirituais, colaboradores desta tarefa estejam conosco. Permita que a nossa irmã seja amparada e envolvida nestas vibrações de paz e de amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje conosco a nossa irmã Patrícia, que vai abordar para nós o primeiro capítulo, com o tema Moisés, Cristo e Espiritismo. Patrícia Ghiseline, ela é membro do Conselho Deliberativo da nossa casa, evangelizadora, também expositora do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã. Obrigada, Carlinhos. Muito bom dia a todos os corajosos, né, de sair num domingo gelado como hoje, que possamos todos estar inspirados com o amor de Jesus. Então vamos pedir a Ele que a paz do nosso Mestre Jesus possa realmente estar a envolver a todos e que através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Conta Humberto de Campos que certa vez Simão Pedro ele estava muito chateado, muito angustiado lá na casa do caminho em Jerusalém. No final de um dia de trabalho assim muito intenso, de muita fadiga, de trabalho que ele fazia de assistência aos necessitados, naquela instituição que vale dizer que foi a primeira instituição de benemerência social do mundo, né? Que foi movida pelos ensinamentos e pelas lições deixadas pelo próprio Cristo. Então, Simão, ele sentia aquele peso enorme daquela responsabilidade. Ele sentia o peso que todo trabalhador sério, dedicado, sente quando se depara com uma obra que muitas vezes ele entende que é maior do que suas próprias forças. Então, Simão, ele se prostra, ele se ajoelha, ele entra em prece fervorosa e pedindo a orientação do Mestre Jesus, porque ele precisava de orientação. A orientação que ele precisava era justamente para o trabalho que ele executava, ele pedia para a causa mesmo. Então, ele, naquela prece fervorosa, em meio às suas lágrimas quentes, ele abre os olhos e de frente com ele está a imagem inesquecível do Mestre Jesus. E Jesus, ali de frente com Simão, ele começa então a orientá-lo e a explicar ponto a ponto cada uma das necessidades que Simão tinha naquele momento. Então, Simão começa a sentir que todas aquelas dificuldades vão diminuindo. Ele sente, então, aquele conforto espiritual. Aquela base sólida dele volta. Ele começa, então, a lembrar da sua confiança, da sua fé no futuro. E ele vai sentindo que essas energias vão retomando o seu coração e ele vai se sentindo mais forte, como um trabalhador dedicado que ele era. Mas Jesus reserva o essencial daquele encontro para suas últimas palavras. E ele diz assim para Simão: Simão, toda vez que você precisar, toda vez que você sentir a necessidade, que você quiser, que você desejar a minha presença, a minha palavra, lembre-se, eu estou nos evangelhos. Eu estou nos evangelhos. É a minha palavra que está escrita lá. É lá que você pode me achar e é lá que você pode me ouvir. Então, assim, aproveitando a bendita oportunidade que essa casa nos dá de se reunir, de falar, de estudar, de conversar e de entender um pouco sobre as parábolas de Jesus, que a gente possa se sentir num salão imenso, como se não houvessem paredes, porque não importa se de maneira física ou pela internet,
que todos os nossos corações possam se unir para tentar entender o Evangelho de Jesus. Então, eu convido a todos a embarcarmos nessa jornada que é de conhecimento, de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje é apenas o primeiro capítulo. Se não me falha a memória, a gente gasta em torno de 3 anos, né, Carlinhos? Para poder estudar essa obra maravilhosa, incrível. Essa obra que foi codificada por Allan Kardec. Então, assim, o tom da nossa conversa hoje será em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E confiando, então, plenamente na promessa dele, de que onde tivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, que ele estaria entre elas, sem dúvida, ele está entre nós. Sem dúvida, nós sentiremos a presença do nosso Mestre Jesus, na medida em que nós nos aprofundarmos nas reflexões dos seus ensinamentos. Então, aproveitando a oportunidade para começar o nosso capítulo de hoje, e hoje a nossa missão é um pouquinho falar sobre as 3 revelações. Então, vamos começar pelo Evangelho de Mateus e de Lucas, no capítulo 13, ouvindo a voz do nosso Mestre, que diz assim: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher colocou e escondeu em 3 satas de farinha, até que toda a massa estivesse fermentada. Sata era uma medida de coisa seca que eles usavam antigamente, que era assim mais ou menos uns 13 litros. Então, assim, a mulher, na sua sabedoria de como funcionam os processos pedagógicos, ela pretende fazer um pão. E para fazer esse pão, ela vai separar o fermento em 3 partes. Ela coloca a primeira medida de fermento e espera a massa reagir. A massa cresce. Então, ela coloca a segunda medida de fermento. A massa volta a crescer. Até então que ela coloca a terceira medida de fermento. E aí sim, a massa atinge o ponto desejado desde o início. Mas o que Jesus quis dizer com tudo isso? Que lição é essa? É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Até agora, a humanidade da era cristã, ela recebeu a grande revelação em 3 momentos, em 3 aspectos essenciais: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Moisés, ele trouxe a missão da justiça. Ela está toda demonstrada lá no Velho Testamento. Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a revelação insuperável do amor, foi trazida pessoalmente pelo Cristo. E o Espiritismo, no seu aspecto de cristianismo revivido, redivivo, ele traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade, do esclarecimento, da luz. E ele traz revelações irrecusáveis da verdade. É a chave da qual se abre tudo e se explica tudo de modo fácil. O Carlinhos, inspirado na sua oração, ele falou que Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave. Então, para que a gente possa abrir essa porta e adentrar esses ensinos, a chave do Espiritismo vai nos ajudar muito. Então, assim, Moisés. Vamos tentar conhecer um pouco desse espírito, desse discípulo de Jesus, que com essa missão grandiosa que ele trouxe, que foi a de Moisés. Então, a gente precisa separar aqui alguns itens sobre a primeira revelação, que foi Moisés. Primeira divisão da lei mosaica, ou seja, a lei de Deus. A lei de Deus são os 10 mandamentos. É a primeira mensagem mediúnica, diretamente transmitida, sem intermediários aos homens, que é trazida por espíritos angélicos em nome e por ordem do próprio Cristo. Os 10 mandamentos, então, eles têm procedência crística, divina. Eles são a grande e sólida base que representam até hoje a base de toda a justiça do mundo. Já a lei civil, também trazida por Moisés, mas agora a lei humana, a lei variável, quando a gente fala de Moisés, de justiça, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Moisés, ele libertou o povo hebreu, um povo que já estava há 400 anos vivendo em escravidão. Então, aquele povo, ele era muito indisciplinado, era um povo carregado, cheio de vícios, de
de manias. Então, Moisés, ele cria as leis civis apropriadas àqueles homens daquele tempo, aqueles costumes, aquele caráter daquele povo mesmo. E ele alega que essas leis civis, elas possuem uma suposta origem divina, assim como os 10 mandamentos, para visar combater os vícios, os excessos, os abusos que aquele povo cometia. Então, com esse caráter supostamente divino, essas leis faziam com que os homens tivessem medo delas. Eles temessem mesmo as leis. Por isso do rigor dessas leis. Elas eram conhecidas como a lei do olho por olho, dente por dente. Moisés, inclusive, ele proibiu a comunicação com os mortos. Ele fez isso de uma forma disciplinar, porque tudo aquilo tinha virado uma grande bagunça, uma grande algazarra. Todo mundo fazia do jeito que queria. Então, Moisés, ele chega e ele organiza esse movimento, que é conhecido como o movimento dos 70, e ele coloca regra para as evocações. Então, assim, para que aquilo não fosse mais feito de uma maneira qualquer, por um motivo fútil ou torpe. Então, assim, para Moisés, se comunicar com a divindade sempre foi algo visto como algo muito sério, muito respeitoso. Então, por isso é que ele proíbe, de forma disciplinar. Mas o grande legado de Moisés foi apresentar para a humanidade a ideia de um Deus único. Sim, ainda que um Deus mau, punitivo, cruel, impiedoso, mas único. Então, essa foi a primeira revelação. Cristo. Falar da segunda revelação, que teve como personificação o próprio Cristo em pessoa, de início a gente já se pergunta, né? O que faria um espírito tão elevado, de uma estirpe tão grandiosa, abandonar sua posição lá em moradas celestes para vir aqui, passar por sofrimentos que a nossa mente humana não consegue nem entender, não consegue nem alcançar? O tamanho do sofrimento, assim como a mensagem que o Carlinhos disse, ele se diminuiu, ele meio que apagou a sua própria auréola para chegar aqui, um espírito dessa natureza, para conseguir vir até nós, como fez o Mestre Jesus. E a única resposta que a gente consegue encontrar para isso é que somente o seu grande amor por todos nós que habitamos esse planeta, do qual ele é o governador. Ele participou desde a sua criação, ele participou de toda a sua constituição. Então, ele veio até nós para nos trazer pessoalmente essa segunda revelação, que é a lei de Deus, e nos mostrar o amor. Ele trouxe essa vertente da lei de Deus, nos mostrando e nos revelando agora um Deus único, sim, um único, porém bom, maravilhoso, misericordioso, que nos ama incondicionalmente. Ele apresenta Deus como nosso Pai. Então, quando ele diz assim, ele afirma, né? Eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Ou seja, é fazer cumprir o que disseram os profetas lá atrás. Porque quando ele diz que não veio destruir a lei a que ele está se referindo ali naquele momento, ele fala sobre os 10 mandamentos que foram recebidos de forma divina por Moisés, através da sua mediunidade lá no Monte Sinai. E ele continua, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido, até o último jota, até o último ponto. Então, ele afirma que ele não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, cumprir ela em todos os aspectos, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, mas adaptando aos homens daquela época. Então, a base da doutrina de Jesus, ela contém o princípio da lei divina, em todos os aspectos, em todos os seus ensinamentos existe a lei divina. Ela vem mostrar que ela contém deveres para com Deus e para com o próximo. Jesus, ele modificou as leis civis de Moisés, na substância, na forma, na quantidade, porque aquelas leis eram humanas. Agora, quanto à lei divina, que eram os 10 mandamentos, ele apenas reduziu, ele sintetizou as 10 em apenas uma, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não só falou, como ele exemplificou. Ele não escreveu uma única letra, uma única palavra, mas ele veio ensinar para a humanidade inteira
que a verdadeira vida não é essa que a gente vive aqui na Terra, mas sim a que é vivida lá no reino dos céus. Ele veio nos mostrar que existe um caminho para chegar até lá. Ele disse: eu vou na frente, eu vou lhes preparar o caminho. E é lá que nós vamos encontrar Deus, que é o nosso Pai. Então essa é a segunda revelação. E o Espiritismo? O Espiritismo é essa ciência nova, essa ciência que vem revelar, que vem dizer, que vem tirar o véu, que vem por meio de provas e argumentos que são irrecusáveis, porque são os próprios Espíritos que se manifestam e nos revelam. Se o Cristo nos ensinou tantas coisas, por que será que o Espiritismo vem querer ensinar algo a mais? Será que o Espiritismo vai trazer uma moral superior à do Cristo? Será que ele vai ensinar algo de novo? Será que os Espíritos, ou será que Kardec, sabem mais do que o Cristo? Não, de forma nenhuma, não. É um grande equívoco quando as pessoas pensam em algo assim. Porque moral superior à do Cristo, a de Jesus Cristo, é impossível. Cristo é o espírito mais evoluído que já passou sobre a Terra. Mas ele ensinava conforme a época em que ele veio. Então, as criaturas, naquele momento, elas tinham um grau de evolução que não suportava ainda. Ela não suportava todas as verdades nuas, cruas e todas as suas consequências. Então, o Cristo, ele ensinou algumas coisas de maneira velada. E hoje o Espiritismo, ele vem falar abertamente. Ele vem ensinar todas as coisas com muita clareza. Então, o Espiritismo ensina também os mesmos ensinos do Cristo, os mesmos que ele ensinou. Ele trabalha de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E o que é melhor, porque foi o próprio Cristo que trouxe, que despontou que o Espiritismo chegaria, quando ele disse que nos mandaria um Consolador prometido, que mostraria todas as verdades e que nos consolaria. Então, o Espiritismo, ele desenvolve, ele completa, ele explica de forma clara tudo aquilo que foi dito, de forma alegórica. Então, aquilo que Jesus explicou de forma alegórica no passado, porque as pessoas ainda não tinham a condição de entender, hoje o Espiritismo traz de forma aberta. Nós ainda temos muitos ensinamentos que nós temos que nos debruçar, que nós temos que estudar, que são muito complexos, e que a gente precisa da ciência para ajudar a gente a fazer isso, no entendimento de certas obras. Então, a missão do Espiritismo é essa, é de revelar. Revelar sem contradizer nem ciência e nem o Cristo. Então, vamos tentar entender tudo isso um pouquinho. Então, o Espiritismo é a terceira revelação. A palavra Torá, no Velho Testamento, é uma palavra hebraica, muito antiga, e ela ocorre 221 vezes no Velho Testamento, segundo Haroldo Dutra Dias. Mas o que significa essa palavra? Ensinamento, instrução, orientação. Pois é, orientação e instrução. E quem era a primeira pessoa a dar orientação ao povo hebreu? A mulher. A mãe. A mãe, ela recebia a criança e ela era responsável pelas primeiras orientações, pela formação da criança. Então, isso era cultivado no povo, era um hábito que foi mantido durante séculos. A mulher, ela era valorizada e admirada, incentivada a exercer esse papel nobre, insubstituível, que só a mulher realmente poderia exercer, que é o papel de mãe, que é o papel de orientadora. Então, aquela que daria as primeiras orientações a um espírito encarnado. No entanto, à medida que a criança vai crescendo, ela começava a se inserir na sociedade. Ela passava a frequentar escolas, sinagogas. E o papel de orientar agora, de passar instruções para essas crianças, eram das pessoas que frequentavam e que dirigiam essas instituições, essas organizações, mas sempre complementando o trabalho inicial da mãe. Então, quando essa palavra ela foi traduzida, como dizem, é o tradutor traidor, né? Ele, mesmo sem querer, quando nós traduzimos uma palavra de uma língua para outra, de um contexto para o outro, algumas palavras elas perdem as verdadeiras características, o verdadeiro sentido. E 200 anos antes de Jesus, essa palavra ela foi traduzida numa versão
do Velho Testamento, lá do grego, e ela foi traduzida por nomos, que significa lei. Então, essa palavrinha que foi traduzida como lei, na verdade, ela significava orientação, instrução. Então, feito esse esclarecimento e fazendo jus ao papel da mulher na formação do homem que reencarna, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que vem resgatar o cristianismo para o mundo, essa obra que tira todos os vícios e os erros humanos do Evangelho de Jesus, a obra do codificador Allan Kardec, no seu primeiro capítulo, Kardec dá o título: Não vim destruir a lei. Mas que lei? Que palavra é essa? A palavra ele retira lá do Sermão da Montanha, quando Jesus disse para aquele povo que ouvia ele: eu não vim destruir a Torá. Ou seja, eu não vim destruir o ensinamento. Eu vim preenchê-la, eu vim cumpri-la, complementá-la. Era a velha palavra Torá, no sentido agora de orientação, de formação. Kardec também, quando ele resgata o cristianismo, tirando os vícios humanos, ele diz: eu também não vim tirar a orientação anterior, nem da primeira revelação, nem da segunda e nem da terceira, que seria a terceira. Nosso trabalho é de construção, é de complementação. Mas o curioso, talvez o mais curioso, é que a primeira mensagem mediúnica que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos nós sabemos, ou pelo menos acredito que deveríamos saber, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é assim: Kardec pega as mensagens ditas por Jesus, ele mesmo faz um comentário sobre elas, e então ele passa a palavra aos espíritos e deixa que a espiritualidade superior comente o próprio Evangelho. E quem é o primeiro espírito que vai colocar a primeira mensagem nessa obra maravilhosa? Ele simplesmente se denomina um espírito israelita. E aí a gente separou alguns trechos dessa mensagem que é incrível. E ele diz assim: Deus é único, e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também de todos os povos pagãos. Ou seja, Deus é único e Moisés é um missionário. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Então, esses homens eles não tinham essa noção de divindade. Mas como assim? Será que o Criador, através dos espíritos superiores, ele ensinava a humanidade através das dificuldades que esse povo hebreu passou? Sim, exatamente. Então, nós não estamos falando de uma lição puramente de boca, não. É uma lição porque os vícios e as vicissitudes que esse povo passou constituem realmente lição. Então, esse espírito ele vai dizer mais, ele vai dizer que todas as peripécias que foram vividas pelo povo hebreu e narradas lá no Velho Testamento, elas constituem essa grande e primeira revelação, porque é uma lição viva. Ela não é lição de palavra, ela é uma lição experimentada, vivida, e isso tem muito mais força. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm um germe da mais ampla moral cristã. É como se lá no Velho Testamento estivessem as sementes do Evangelho. As sementes que estão guardadas, aguardando o tempo certo para desabrochar. E aí ele vai explicar. A moral ensinada por Moisés, ela era apropriada ao estado do adiantamento daqueles homens que se encontram, que ela propunha regenerar. Mas era uma moral adequada à evolução da humanidade naquele ponto. Mas o que é isso? É a mulher que pega a primeira medida de fermento e coloca na massa. É a primeira revelação. A primeira revelação, na verdade, é a primeira ação de um coração amoroso simbolizando essa mulher do Evangelho. É o Mestre, em sua misericórdia divina, sabendo que ele ainda falava com uma humanidade grosseira, atrasada do ponto de vista moral,
Ela já era avançada socialmente, intelectualmente, até artisticamente, mas atrasada do ponto de vista espiritual. Então, essa humanidade ela não suportaria essa carga desse fermento, de todo esse fermento. Essa massa ela precisava crescer. Ela precisava de crescer de forma progressiva, com cuidado. Afinal de contas, Jesus ele lidava com corações, não com pedra. Então, ele educava almas. E para educar almas, é preciso ter muito cuidado. É preciso ter o senso de proporções. E o trabalho prossegue. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, a moral evangélico-cristã. A moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. São chegados os tempos em que hão de se realizarem todos os progressos, todos os desígnios de Deus para nós. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo a concluirá. É assim que ele termina o texto. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo a concluirá. Então, é as 3 medidas de fermento. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, a doutrina dos Espíritos. Agora sim, a massa está pronta. Pronta para esse pão, para esse banquete espiritual, para que a gente possa servir. Hoje a humanidade está preparada. Ela está preparada para um ensino direto, para um ensino de cunho moral, sem metáfora, sem simbolismo, direto, palavra clara. Então, as informações que nos estão disponibilizadas através da espiritualidade superior para todos os corações, porque agora os espíritos não falam mais com crianças, nem com adolescentes, mas com uma humanidade madura, amadurecida, sensível às questões de espiritualidade, de moralidade. E essa é a função da doutrina espírita. Essa é a grande missão da doutrina espírita, é de concluir a obra, concluir essa obra de regeneração da humanidade inteira. Tem uma mensagem que nos impressiona profundamente, que é do apóstolo Paulo. Ele mesmo, em Paris, ele dita uma mensagem para um médium desconhecido, e Paulo vai dizer assim: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo para atingi-lo. Ou seja, o objetivo da humanidade é gravitar em torno de Deus. São necessárias 3 coisas. 3 coisas são necessárias para atingir esse objetivo que o próprio Cristo colocou para a humanidade, que é gravitar em torno de Deus: justiça, amor e verdade. Justiça, amor e verdade. E nós não estamos falando das 3 medidas de novo, das 3 revelações. A primeira, a justiça. A segunda revelação, o amor. E a terceira, a verdade. Mas no Evangelho de João, no capítulo 5, o próprio Cristo vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Todo ramo em mim que não produz, ele o tira. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, Deus, na figura do agricultor, ele vai cuidando dessa árvore, dessa grandiosa árvore, dessa árvore das revelações. E Paulo, ele ainda iria se referir a esse texto na Epístola aos Romanos, quando ele diz assim: se a raiz é santa, também os ramos o serão. Se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, fosse enxertada entre eles para se beneficiar com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos. E se contra eles te vangloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então existe uma seiva divina. Há uma seiva divina circulando nessa grande árvore. A primeira revelação é a raiz, a segunda é o tronco e a terceira, os ramos, a copa, a grande copa dessa árvore. Vários ramos já foram cortados. O cuidado de Jesus, que é esse verdadeiro agricultor, que vai retirando, que vai enxertando, que vai colocando, que vai tirando, que vai ajustando, mas que de alguma forma vai fazer com que essa seiva desse amor divino
circule dentro de nós. Até que, no século XIX, a missão se cumpre. O trabalho se concretiza. Nasce, então, o missionário de Lyon, Allan Kardec. E cumpre integralmente, completamente a sua missão, que passaria agora a ser, talvez, a grande bandeira da humanidade. A grande unificação dos aspectos que são relativos ao amor, à sabedoria, à justiça. Todo esse conteúdo ele é veiculado pela doutrina espírita. Mas ninguém melhor do que ele próprio, ele vai dizer assim no livro Viagem Espírita. O ponto capital do espiritismo é o lado moral. O lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços para fazê-lo compreendido. As questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. De todas as religiões e de todos os países. Por que a doutrina espírita ela é universal? Primeiro porque ela reúne a experiência humana. Toda a experiência em moralidade, em espiritualidade, ela é reunida dentro da doutrina espírita, sob o comando do nosso governador espiritual do orbe, nosso Mestre Jesus. Mas ao reunir essa experiência, ela foca nos aspectos essenciais. A doutrina espírita, ela se distancia das questões dogmáticas, ela se afasta de ideologias, ela foca no homem renovado, no homem novo. E Kardec irá dizer no Evangelho segundo o Espiritismo assim: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Esta obra é para todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o próprio respectivo proceder. Então, quando Kardec escreve obras para os espíritas, ele fala sem rodeio, ele fala sem símbolos, ele resgata a verdade da imortalidade da alma, da possibilidade da comunicação com os espíritos, da evolução espiritual. Ele fala sem símbolos, ele fala de forma aberta. Mas enquanto ele escreve obras, ele dedica esta obra para toda a humanidade, para todos os cultos, para todas as religiões, para todos os países, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que ele vai chamar de Código Moral Universal, sem distinção de culto. Porque o objetivo dele com essa obra é que as pessoas adequassem a própria conduta à conduta do Cristo, que conformassem o próprio comportamento com os ensinos de Jesus. Olha que visão desse codificador. E ele vai dizer mais ainda no livro que é o Espiritismo, quando ele discute com um padre, discute no modo de dizer, ele vai dizer para o padre assim: o Espiritismo repousa em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas, a cristã é a mais esclarecida e pura, razão pela qual de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. E é por isso que nós nos denominamos cristãos. Os cristãos, eles são capazes de ir nesse néctar da doutrina, que é esse conteúdo moral, absorvê-lo. E ele vai dizer mais, ele diz assim: o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e novas ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres da caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Então, esse é o codificador. Esse é o codificador comprometido com a moral, comprometido com o resgate da essência dos ensinamentos do Cristo. E aqui ele conclui o trabalho da mulher que tomou as 3 medidas de fermento e colocou na massa. Sabe, meus irmãos, nós estamos presenciando momentos muito difíceis, momentos importantíssimos
da evolução humana. Talvez um dos ciclos mais importantes da evolução do nosso orbe. Nós estamos naquele linear em que a Terra começa a se afastar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Um mundo em que o bem predomina, um mundo em que a bondade é regra, um mundo em que não cabe mais o engano, a mentira. Um mundo onde não dá mais para esconder a luz debaixo do velador. Não dá. As pessoas, elas estão sedentas de esclarecimento. Elas estão sedentas desse conhecimento espiritual. Elas estão em busca de consolo para as próprias vidas, para as suas lutas. Mas elas também estão em busca de orientação. Porque a grande verdade é que a impressão que nós temos é que as comunidades humanas, elas estão andando como um barco sem bússola ou sem vela, ao sabor do vento. Todos nós estamos na mesma tempestade, mas cada um num barco diferente. Nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Então é nesse momento que a doutrina espírita ela é convocada. Ela é convocada a consolar, a enxugar lágrima, a esclarecer, a levar a luz, mas tendo como ponto de apoio, como base, o ensino moral, o ensino que foi legado e trazido por Jesus nas suas palavras. E é por essa razão, compreendendo a importância desse momento que nós estamos vivendo, a começar por nós, pela nossa comunidade, pela nossa casa, que nós possamos refletir, meditar, absorver esses ensinamentos com os nossos corações, para que essas lições elas possam não só ser expressadas na nossa vida, mas na nossa conduta. É muito bonito quando a gente ouve dizer que somos todos irmãos. Somos mesmo, mas vamos dar as mãos para entendermos juntos que somente de forma coletiva, compartilhando, é que nós vamos dar a nossa contribuição decisiva para esse momento que vive o planeta Terra. Recordando uma passagem linda de Chico Xavier, Chico ele foi chamado para participar de uma comemoração do aniversário de um grupo espírita lá em Barretos, no estado de São Paulo. E ele pediu assim que não espalhassem a notícia, né, para não ter tumulto. Mas espírita sempre é muito discreto, né, não conta para ninguém. Foi só alguém que comentou com alguém, que comentou com alguém, que comentou com alguém. E quando ele chegou lá, tinham milhares de pessoas, milhares. Tinha até polícias separando o trânsito, assim, organizando. Então ele senta e ele olha para toda aquela multidão, tinha pessoa na janela, na rua, nas calçadas. Ele olha para todas aquelas pessoas e diz assim, sabe, eu sei por que essa casa está cheia. Eu sei por que está todo mundo reunido aqui. É porque todos nós estamos com uma saudade imensa de Jesus. E é por isso que a nossa casa também está cheia hoje. Porque todos nós estamos com muita, muita saudade de Jesus. E como ele disse lá para Simão Pedro no começo, toda vez que a gente desejar, que a gente quiser, que a gente sentir a necessidade e essa saudade de Jesus, Ele está nos evangelhos. E esse é o nosso convite de hoje, para que a gente possa mergulhar nessa obra maravilhosa, que é os ensinamentos do Mestre Jesus, à luz da abençoada doutrina espírita, que resgatou do Evangelho todos os erros humanos. Esse é o nosso convite, para que conheçamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Muito obrigada e tenham todos um bom dia. Obrigado, Patrícia, pela tua explanação do Evangelho desta manhã, deste domingo. Chegamos ao final da nossa reunião. Queremos agradecer a presença de todos que estão conosco nesta casa, também aos amigos internautas que nos brindaram mais uma vez, nos assistindo, ouvindo igualmente, como todos nós, a mensagem libertadora de Jesus, o consolo para nossas almas, ainda necessitadas
de amparo e de ajuda. E só nos resta, então, e queremos agradecer ao nosso irmão Admilson pela transmissão online, na qual foi possível esta transmissão via internet. Então vamos, neste momento, em que os nossos pensamentos, em sintonia com a espiritualidade maior, agradecer ao Pai da vida as bênçãos da oportunidade em que nos criou com amor e que um dia, através do nosso esforço, da nossa dedicação, todos nós deveremos chegar à condição de espíritos felizes, espíritos nesta busca incessante do aperfeiçoamento, desta perfeição relativa, que todos nós somos convidados. E agradecermos à espiritualidade amiga pelo amparo, pelo socorro, pela inspiração, e ao amigo celeste, nosso irmão maior, Jesus. Como foi dito na mensagem inicial, aniquilou-se a si próprio para vir e estar conosco, para nos enxugar as nossas lágrimas, para trazer a mensagem da esperança, da imortalidade, que todos nós somos espíritos imortais, criados para o amor, para a felicidade. Que nos abençoe, Senhor, nesta caminhada, neste educandário chamado Terra, para crescermos e evoluirmos. Obrigado, Jesus, que assim seja. E obrigado a todos, nosso muito bom dia, muita paz.